Senhor, meu Deus e meu Pai, em mais esta manhã de domingo, nós queremos mais uma vez reforçar, ó Deus, o nosso sentimento de gratidão para contigo, porque não temos a menor dúvida de que somos completamente dependentes, ó Deus, da tua ação sobre as nossas vidas e que a tua fidelidade, ó Pai, tem sido presente em cada dia da nossa existência. Muito obrigado, porque nenhum merecimento há em nós, mas é pelo teu grande amor que tu olha para cada um de nós, nos sustenta, nos guarda e nos protege. E nos dá esse privilégio de poder estar aqui neste domingo, junto com a tua igreja, para te prestar este culto que só a ti é devido, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, mais um domingo, né, na nossa caminhada com Deus, e isso é muito bom, a gente poder ter saúde, ter a disposição, ter a vontade de sair dos nossos lares, das nossas casas, para nos reunirmos com os nossos irmãos e, como igreja, cultuar ao único Deus. Ao único Deus. A sociedade nos apresenta vários deuses, mas nós sabemos quem é o verdadeiro Deus. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, para prestar culto, para prestar louvor a este único e grande e eterno Deus. Eu gostaria de conhecer nesta manhã, né, aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Né, existe alguém nessa situação, nesta manhã, que esteja nos dando a honra da sua presença pela primeira vez no nosso culto, aqui em Itacuruçá? Não? Existe alguém que esteja aniversariando, que fez aniversário essa semana e gostaria que nós orássemos nesse instante? Fez aniversário de casamento, de nascimento, de batismo, alguma data importante que você queira agradecer a Deus? Também não? Certo. Eu sou o pastor Alcenir, né, faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, e hoje estou aqui acompanhado pelo pastor Samir, que é o pastor de jovem aqui de Itacuruçá, e o pastor José Maurício, que trabalha na área de assistência espiritual. Todos nós fazemos parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, que é o titular da nossa igreja. Então nós vamos agora, nesse instante, ter a oportunidade de ouvir e ver aí algumas notícias e atividades que nós vamos ter ao longo da semana. Olá! Começa agora mais um Ita News, o informativo semanal da Igreja Batista Itacuruçá. Confira os destaques da semana. Nesta segunda-feira, às 19 horas, venha participar de mais um encontro da série O que nos dizem os profetas, com base no texto bíblico de Lamentações 3:22. E na quarta-feira, entre 16 e 18 horas, acontece a leitura bíblica em voz alta. Quem nos traz mais informações é o nosso novo repórter, Israel Danon. Confira na matéria. Eu sou Israel Danon e a gente está aqui para conferir sobre os grupos de leitura bíblica. Eu tô aqui do meu lado está um dos organizadores, o pastor Alcenir, ele vai estar falando mais um pouquinho para a gente. Pastor, como é que está sendo esses grupos de leitura? Tem como objetivo, né, criar esse hábito das pessoas de lerem a Bíblia. Nós sabemos que tem pessoas que têm dificuldade de ler, que até querem ler a Bíblia, mas em função de alguma deficiência, hoje já não enxergam mais ou tem algum problema, não podem mais ler a Bíblia. Então esse é um espaço que visa atender essas pessoas também, mas não somente essas pessoas, mas todas as pessoas que queiram, né, participar, queiram ler a Bíblia, gostam de ler a Bíblia. Aqui tem a oportunidade de você ser somente ouvinte, de você ser leitor também, e então há uma interação. Bom, pastor, já está acontecendo essas reuniões, e como é que faz para as pessoas poderem participar? Ainda há tempo, ainda delas virem? Não, tranquilamente. Então, toda quarta-feira, de 16 às 18 horas, nós nos reunimos aqui na sala da MCA e fazemos essas leituras. Bom, eu estou aqui com o Edival, um dos participantes do grupo de leitura bíblica, e hoje foi o primeiro dia dele. Então ele está aqui com a gente para ele poder falar mais ou menos como é que foi. Olha, o encontro vale a pena, não é isso? É uma leitura dinâmica, algumas versões diferentes, permite você ter um conhecimento mais amplo da palavra de Deus. É muito bom, até porque se você não conseguir ler em casa, você vem aqui e faz a leitura aqui toda quarta-feira.
Ainda na quarta, às 19 horas, participe do estudo bíblico com o tema Expressão, o lugar do louvor. E no dia 25 de fevereiro tem o culto jovem Embarque Nessa, às 19h30. Será um momento de estudo da Palavra de Deus e testemunhos missionários de jovens que estiveram envolvidos em ações evangelísticas no mês de janeiro. Venha pensar em missões com os jovens de Itacuruçá. Começou no último dia 14 a oficina de criação literária. O próximo encontro será no dia 28 de fevereiro, às 18 horas. Nessa oportunidade, a palestrante será a professora de História da UERJ, Leia Madureira. Participe! E você, jovem, já pode fazer a sua inscrição para o Retiro, que será entre os dias 28 de abril e 1º de maio, no sítio Juvac, em Tanguá. Mais informações no hall de entrada. O Itanews de hoje fica por aqui. Eu desejo a você uma semana abençoada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós que temos essa esperança, essa alegria, podemos então cantar, celebrar. Temos aqui no primeiro hino um convite para cantarmos, para celebrarmos a Cristo, o nosso Rei. Como é maravilhoso logo de manhã poder dar louvores ao Senhor, poder adorar ao Senhor, poder estar em comunhão com os irmãos. Ainda em pé, vamos ler o texto de 1 Pedro 1, 17 a 20. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês.
perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vamos louvar o Senhor com esse belo cântico, lindo dia. Peço que os adolescentes continuem aqui, nós vamos cantar mais uma vez, sei que é um cântico novo para muitos aqui, e também é um excelente momento, uma oportunidade para nós cumprimentarmos nossos irmãos, dando um bom dia, saudando, perguntando o nome, cumprimentando os nossos queridos irmãos nesse belo e lindo dia que o Senhor nos deu. Vamos cantar mais uma vez então. Amém. Os irmãos podem se assentar. Teremos agora o nosso momento de fidelidade. É a partir desse momento onde nós podemos trazer à casa do Senhor nossos dízimos e ofertas, que muitos missionários são sustentados. Como os irmãos sabem, nós temos missionários no Brasil, em vários estados,
missionários fora do Brasil também. E também ação social que atua aqui na nossa cidade, ação social da nossa igreja, que através dos nossos dízimos e ofertas, muitas pessoas são abençoadas pelo Senhor. É a extensão dos braços de Deus, o amor de Deus, alcançando vidas que muitas pessoas nós não conhecemos, mas através da fidelidade da igreja do Senhor, pessoas podem ter uma vida diferente, pessoas podem sair das ruas, pessoas podem ser alimentadas e também conhecerem o tremendo amor de Deus. Então, nesse momento, com uma música que a Tamara irá tocar, nós podemos trazer aqui nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero convidar a Daniele Menezes para vir aqui à frente fazer uma oração, dando graças a Deus pelos dízimos e ofertas, que o Senhor venha dar sabedoria àqueles que irão administrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse culto maravilhoso, Senhor, por cada um aqui, ó Deus, e eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que foi entregue a Ti, que nós venhamos, Senhor, usá-la, Senhor, com sabedoria, ó Pai, abençoa, ó Deus, e multiplica, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem levar salvas. Nós vamos ter agora um momento em que nós vamos ter o nosso momento de intercessão. E eu queria só lembrar vocês que amanhã à noite nós vamos ter o nosso culto normal, tá? Hoje, domingo, nós não vamos ter o culto à noite, mas amanhã, no que nos dizem os profetas, o culto normal às 19 horas. Inclusive eu vou tratar sobre um versículo que é muito famoso, né? Quando Jeremias diz que graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você já prestou atenção nesse versículo? Já procurou olhar o contexto em que Jeremias pronuncia esta grande verdade? Jeremias estava num momento terrível da sua vida, de dificuldade, né? O povo de Israel ali sendo invadido pela Babilônia. Mas esse homem profere esse versículo que é algo maravilhoso, né? Quem sabe esse versículo de cor? Levanta a mão. Graças a Deus. Quem ainda não decorou, é uma grande oportunidade de vir amanhã no culto, ouvir um pouquinho a explanação sobre o versículo e procurar decorar, né? Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ou 22 e 22. Então, meus irmãos, é interessante o sentimento de Jeremias nesse instante, que é um sentimento de gratidão, apesar das lutas que ele estava passando. E é isso que nós vamos fazer nesse primeiro momento do nosso bloco de intercessão. Nós vamos cantar esta música, né, ouvir contar a história de Jesus, e você vai poder agradecer, né? Você vai agradecer. E depois nós vamos cantar a outra música, Aclame ao Senhor, e ali você vai colocar diante de Deus as suas necessidades. Mas antes nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico, né, conforme o programa de culto desta manhã. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos.
sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Vamos fazer a leitura. A galeria está muito esvaziada hoje, então vamos fazer aqui a nave, a leitura onde está predito aqui para a galeria. Vamos, todos juntos? Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Amém? Pois é, meus irmãos, então nessa primeira música, quando nós vamos cantar ouvir contar a história de Jesus, aqueles que têm algo a agradecer a Deus. E eu queria lembrar a você que, independente do momento que você esteja passando, se você for fazer uma análise da sua vida, você com certeza vai ter algo a agradecer a Deus. Não tem a menor dúvida disso, né? Quando o salmista ele diz que eu me deito e me levanto, porque é o Senhor quem me sustenta. Ele está reconhecendo a sua total e completa dependência de Deus, até no ar que ele respira, no privilégio de poder sair de casa numa manhã dessa, numa manhã de domingo, para vir à casa de Deus. Quer dizer, esse privilégio, isso é um privilégio nosso, não tenho dúvidas disso. Muitas pessoas gostariam de estar podendo caminhar, poder vir à igreja, cantar louvores, orar com os irmãos, e estão impedidos. Às vezes nos falta esse sentimento de gratidão em função das muitas lutas que nós vivemos. É uma realidade também, a gente sabe disso. A gente vai matando um leão a cada dia. Nós não temos como fugir dessa realidade. Mas não podemos nos esquecer que, apesar das nossas lutas, Deus tem cuidado de cada um de nós. E é por isso que nesse instante nós vamos ter esse momento especial, somente de agradecimento. E eu queria um voluntário para fazer essa oração. Um voluntário que tenha sentido no seu coração, nesse instante, nessa manhã, o desejo forte e ardente de fazer uma oração de agradecimento a Deus. Irmão Paulo Barros. Então, durante o cântico, se você tem algo a agradecer a Deus, eu pediria que você se levantasse, demonstrando e dizendo: eu tenho muito a agradecer a Deus.
Oremos. Senhor, temos muitas e muitas bênçãos para te agradecer, bênçãos em nossas vidas, mas a maior de todas foi a salvação imerecida em Cristo Jesus. Por ela, não temos como agradecer, mesmo que a façamos todos os dias da nossa vida. Mas também recebemos bênçãos materiais de todo tipo, algumas delas já nos esquecemos, porque foram tantas. Mas aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esse culto que entregamos a Ti, esse louvor e o nosso amor por Ti, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro. E aqui estamos, Senhor, prontos para Te obedecer, procurando seguir a cada dia os Teus desígnios em nossas vidas. E que possamos dar um testemunho tal que as pessoas nos olhem de uma maneira diferente, sabendo que nós temos o nosso caminho, temos a nossa vontade e somos abençoados por Ti em nossa vida. Abençoa todos quantos estão aqui, Senhor. Alguns talvez adoentados, com problemas em suas vidas, mas que todos possam olhar para Ti confiantemente, porque podemos ter certeza do Teu interesse pela vida de cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados, livra de todo o mal e dá-nos paz em nossos corações, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar e agora nós vamos ter o nosso momento em que vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. E eu sei que não são poucas. Nessa semana nós tivemos aqui na nossa igreja o falecimento do amigo do Rafael, né, que é conhecido como Rafael Crente, né, um jovem de 30 anos, o Daniel, e que, né, trouxe uma dor muito grande para o nosso meio, né, principalmente para os jovens que conviviam muito, né, de perto com ele. Ele não era membro da nossa igreja, mas chegou a vir aqui algumas vezes e frequentava o GF. Na sexta-feira, o nosso irmão Ciro Paranaguá Zander, irmão da nossa irmã Miridã, né, faleceu. O pastor José Maurício esteve lá com a irmã Elvira. Ontem, no sábado, nós tivemos o falecimento da dona Laudiceia, que é a mãe do Jefferson, um rapaz que é membro da nossa igreja, um jovem, casado com a filha do pastor Edival, né? Do pastor Nivaldo, também. Então, foram situações que essa questão da morte sempre mexe com as nossas vidas, sempre mexe com nossos pensamentos e nos faz refletir um pouco sobre as nossas prioridades, sobre como nós estamos levando a nossa vida e nos alerta para a finitude, né, da nossa existência. Porque a gente tem uma tendência muito grande de achar que nós somos eternos, né, que vamos ficar aqui para sempre. E as coisas não são bem assim. E às vezes nós levamos as nossas vidas negligenciando os pontos assim fundamentais da nossa existência. E aí depois você olha para trás, poxa, mas por que eu não fui mais assim? Né? Por que eu não deixei de ser mais assim? Por que eu fui tão ranzinza? Por que eu não aproveitei mais a vida? Por que eu não me alegrei mais nas pequenas coisas? Como poder sair num domingo da minha casa e vir à igreja, estar junto com os meus irmãos, cantando, louvando e adorando a Deus? Isso é um momento de grande felicidade para a gente. A gente cantou, esse é um dia, é um lindo dia, né? E isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Mas às vezes nós não aproveitamos e não curtimos, não aproveitamos, né, as coisas boas que Deus tem nos dado e vivemos uma vida. E depois a gente se depara com uma situação ou outra e você começa a refletir: para que tanta amargura? Para que tanta rigidez? Para que tanta inflexibilidade? Para que tanto isso? Nada disso valeu a pena. Mas a gente sempre tem a chance de modificar, meu irmão e minha irmã. São diante dessas situações, quando você se depara com a morte, é que você pode dar uma guinada na sua vida, mudar aquilo que está errado, procurar ter outros valores. A gente tem tantos valores equivocados na nossa vida. A gente prioriza coisas que não deveriam ser priorizadas e negligenciamos coisas que não poderiam ser negligenciadas. E esse é um instante em que a gente pode refletir e dar uma guinada, dar uma mudada no nosso modo de ser, aproveitar mais a vida. Porque
porque é o que a Bíblia fala, né? A nossa vida é como um vento, como uma brisa. Ontem eu tinha 18 anos, hoje já estou na casa dos 50. Ontem eu tinha meus cabelos todos pretos, agora eu já estou com meus cabelos quase todos brancos. E é a nossa vida. É a nossa vida. Então, nós vamos cantar Aclame o Senhor, né, nesse sentimento de clamar ao Senhor, de ir em busca daquele que pode solucionar os nossos problemas, aquele que pode dar o consolo na hora da dor, da morte, aquele que pode dar o emprego que você precisa, aquele que pode dar a cura que você esteja necessitando, aquele que pode restaurar o seu casamento que está se desfazendo, aquele que pode livrar os nossos filhos das drogas, livrar os nossos filhos do homossexualismo. É o Deus Todo-Poderoso, e é esse que nós vamos clamar nesse instante. E eu gostaria de um voluntário para fazer essa oração. Nós tivemos um primeiro momento de gratidão, onde nós agradecemos a Deus, e agora nós vamos clamar a Deus, ao Eterno, né, colocar diante dele essas nossas necessidades. E eu queria um voluntário, né, para fazer essa oração, né, de intercessão, onde nós vamos pedir a Deus pelas nossas necessidades. Enquanto nós estivermos cantando, você vai ter a oportunidade de se ajoelhar, de vir aqui à frente, de ficar em pé, e logo em seguida nós vamos orar. Eu gostaria de um voluntário. Meus irmãos, a gente que dirige culto, a gente passa por uma dificuldade, né? Ou a gente pede para orar sempre aquelas figurinhas carimbadas, que a gente sabe que ora, ou a gente acaba, né, sem ter essa liberdade, porque você fica sem saber quem é que pode orar, quem não pode orar. E o crente tem que ter prazer em orar. Sim, Rosana? Então, vem aqui, por favor. Então, Rosana, o crente tem que ter prazer em orar. A gente não tem que ter medo de orar, de falar com Deus. Você está falando com o seu Pai. Se você tem alguma dificuldade na questão de orar, leia O Poder, né, de uma Vida de Oração, do Paul Miller. Nós estamos estudando todo domingo. Hoje depois no segundo culto, eu vou estar lá com um grupo estudando esse livro, porque ele fala justamente dessa intimidade que o crente tem que ter, dos mínimos detalhes, né, de orar ali pelo teu café da manhã, orar pelo seu dia, né? Não necessariamente você tem que pedir por coisas grandiosas, não. Nós somos completamente dependentes de Deus, e nós podemos pedir e chegar a Ele para pedir as coisas básicas, o pão nosso de cada dia. Sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí o crente tem dificuldade de orar, não quer conversar com seu pai. Meu irmão e minha irmã, vamos mudar isso na nossa vida religiosa, no nosso caminhar com Deus. Vamos ter prazer em falar com Ele. Nós vamos cantar então nesse instante essa música. E você que está passando por alguma dificuldade, vai ter a oportunidade de se ajoelhar, de ficar em pé. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. O pastor Samir vai estar aqui ao meu lado. E logo em seguida a Rosana vai orar e colocar diante de Deus aí as nossas necessidades. Outro igual não há.
são as promessas de Deus que têm se confirmado na vida do seu povo e que têm se confirmado nas nossas vidas, que nos impulsiona a cada dia, a cada instante, buscar este Deus, esse Deus que é consolador, esse Deus que nos dá a força para superarmos aqueles momentos que nós achamos impossíveis superarmos nas nossas vidas. A irmã Nilza está aqui ao meu lado. Ela, na semana passada, perdeu a sua mãe e está com as suas 2 irmãs internadas no hospital. Ela esteve comigo essa semana e é muito interessante, né, a história, né, dessa situação, porque a sua mãe, junto com as suas irmãs, estavam na igreja em Minas Gerais. E durante o culto, o pastor perguntou se Jesus voltasse naquele dia, quem tinha a certeza da sua salvação? E a mãe da irmã Nilza foi a primeira a levantar os seus braços, né? Uma senhora com mais de 90 anos. E aí, ao sair da igreja, caminhando pela calçada, se dirigindo à sua casa, um carro com o motorista alcoolizado perde a direção e atropela sua mãe, atropela suas 2 irmãs. A sua mãe vem a óbito, as suas irmãs estão no hospital. Nós não temos como explicar, são coisas que fogem completamente à nossa compreensão. Mas, meu irmão e minha irmã, eu queria mais do que nunca, né, reforçar o sentimento no seu coração de que nós podemos buscar a Deus, de que diante dessas situações em que nós imaginamos como que eu vou superar isso, como que eu vou solucionar esse problema, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, nós vemos o poder de Deus agindo, porque se confirma aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é na sua fraqueza que Deus manifesta o seu poder, e é quando nós somos completamente fracos e reconhecemos essa fraqueza, que Deus atua nas nossas vidas. E é com esse sentimento dentro dos nossos corações, de certeza de que Deus age sobre as nossas causas, de que nós não estamos sozinhos neste mundo, de que Deus está acompanhando a cada passo os seus filhos e aqueles que o buscam. E é por isso que nesse momento e nesse instante do nosso culto, nós temos esse privilégio de voltarmos as nossas mentes para o trono da graça de Deus e buscá-lo, sabendo que os seus ouvidos estão inclinados para atender e ouvir a cada clamor e a cada necessidade nesta manhã. Então a irmã Rosana vai nesse instante falar com o nosso Deus. Pai amado, às vezes não temos palavras, Senhor, quando estamos sofrendo, para levar a Ti, Senhor, porque os nossos corações estão apertados, estão sofrendo, Senhor, com as coisas desse mundo, Senhor, que nos acontecem. E fazemos, Senhor, a nossa vida ficar virada, Senhor, de cabeça para baixo, porque estamos sofrendo. Sem palavras, Senhor, mesmo assim, eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor, para interceder por essas pessoas que estão aqui em pé, ajoelhadas, Senhor, aqui à frente, com o coração, Senhor, contrito, Senhor, sofrendo a perda, Senhor, de ente querido, o trauma de algum sofrido durante esta semana, Senhor. E te peço, Senhor, que Tu estejas conosco, nos ajudando, Senhor, a nos reerguermos, Senhor. Te peço, Senhor, que Tu abençoe a cada um aqui presente, Senhor, com o seu pedido de oração, Senhor, por estar sofrendo, Senhor, neste momento. Eu te peço, Senhor, que Tu esteja trazendo a Tua paz, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos confortando, Senhor, nos dando tranquilidade, pois nós confiamos em Ti e sabemos que só Tu és o Deus, Senhor, que podemos nos entregar, Senhor. Esteja conosco, Senhor, no decorrer deste culto, para que possamos estar, Senhor, com os corações e ouvidos atentos, Senhor, à Tua palavra, Senhor, a todos os ensinamentos que vêm de Ti. Amém. Eu quero Te pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor, por essa família aqui, Senhor, que está com as irmãs no hospital, Senhor, que Tu sabes o que é o sofrimento de perder uma mãe, Senhor, e o sofrimento de ter pessoas da família, Senhor, pessoas queridas enfermas, Senhor. Cuida
dessas irmãs, Senhor, para que elas possam se recuperar, Senhor, e vir a Te louvar novamente. Agradecemos, Senhor, pela vida dessa mãe que faleceu, Senhor, porque ela tinha certeza, Senhor, da salvação, e ela foi encontrar-se contigo, Senhor. Quero Te pedir, Senhor, uma bênção especial pela minha vida, Senhor, que estou aqui também triste, Senhor, por acontecimentos familiares, Senhor, que Tu possas estar me ajudando, Senhor, a confiar mais em Ti. Amém. A entregar a minha vida nas Tuas mãos, para que os problemas possam ser solucionados. Amém. Quero Te pedir também, Senhor, uma bênção especial pela Andressa, Senhor, nossa querida irmã aqui da igreja, tão pequena, Senhor, e tão grande nos seus feitos, Senhor, que ela vai estar competindo, Senhor, esta semana, que ela possa estar, Senhor, preparada, Senhor, para mais uma vitória. Amém. É o que Te pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura da Bíblia deste ano me inspirou sobre o tema desta manhã. Na verdade, a saga do povo de Deus nos traz grandes lições que podem ser aplicadas à nossa vida nos dias de hoje. Eu queria então, nesta manhã, compartilhar com você sobre o seguinte tema: a bem-aventurança do deserto em nossa vida. Convido você então a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso de número 11. Diz o texto na tradução que tenho, tradução de Almeida Revista e Atualizada: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos Te pedir que nesta hora o Senhor ministre sobre os nossos corações e que o Senhor fale aquilo que cada um de nós precisa ouvir. Abençoa-nos e fala o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O deserto faz parte das nossas vidas, e por mais que nós queremos evitá-lo, ele sempre existirá. E a parte mais difícil do deserto na nossa vida é nós reconhecermos que não há uma porta de saída. Você sabe onde ele começa, mas não sabe onde ele acaba. E Paul Miller, no seu livro O Poder de uma Vida de Oração, na página 194, diz o seguinte: nossos desertos são feitos sob medida por Deus. Por exemplo, José passou pelo deserto de ser traído por seus próprios irmãos e amargar durante um longo tempo numa prisão ali no Egito. Moisés, por exemplo, viveu 40 anos da sua vida numa região desértica de Midian, apacentando rebanhos do seu sogro Jetro, e depois passou mais 40 anos de peregrinação acompanhando o povo em direção a uma terra prometida. Davi, ao fugir de Saul, correu para o deserto para não ser morto por ele. E Jesus iniciou o seu ministério sendo tentado por Satanás no deserto. Como nós podemos perceber então, este tema é um tema que está sempre em evidência na palavra de Deus.
É um tema muito forte na Bíblia, que nos leva a fazermos algumas reflexões sobre as bem-aventuranças que o deserto pode trazer à nossa vida. Não podemos simplesmente eliminá-lo da nossa experiência de vida, porque por algum tempo, seja ele longo ou curto, nós vamos ter que atravessá-lo, ou estaremos lá. Mas ao contrário do que muitos podem pensar, o deserto não é apenas um lugar de angústia, ele também é um lugar de recolhimento, um lugar de crescimento espiritual e, acima de tudo, um lugar de reflexão e aprendizado. O deserto nos faz crescer. É interessante, pode até parecer estranho, mas Deus leva para o deserto as pessoas que ama, porque o deserto é um lugar de cura para os nossos corações errantes. Os 430 anos de escravidão no Egito fez com que o povo de Israel se tornasse um povo incrédulo e sem esperança. E depois de tanto sofrimento, será que esse Deus realmente ia livrar o povo que durante tanto tempo ficou cativo nas mãos de Satanás? Através de Faraó, Deus lhes daria de fato a liberdade? E chegariam eles a uma terra chamada prometida? Talvez essa tenha sido uma grande dúvida que pairava no coração daquela grande multidão que deixou as terras do Egito. Eu não sei qual seria a minha reação se estivesse no meio daquele povo. Talvez a dúvida também pairasse no meu coração. Afinal de contas, Deus demorou tanto tempo, 430 anos, em que o povo sofreu debaixo do chicote de Faraó, construindo ali as suas edificações, amassando o barro com os pés, vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de padecimento. Será que realmente chegara o momento da liberdade? Mas aí surge diante do povo um grande deserto a ser enfrentado, até que este povo pudesse chegar então à terra chamada prometida, a terra de Canaã. Durante a peregrinação no deserto, todos os vícios que foram incorporados ao longo de uma convivência de 4 séculos, com uma outra cultura, uma outra língua, outros costumes, outros deuses, agora, diante da solidão do deserto, foi aos poucos trazendo a dura realidade que o povo haveria de enfrentar. E uma terra onde pudessem adorar a Deus livremente, agora começava a dar lugar a saudades de um lugar onde, apesar da servidão, podiam comer lá suas cebolas e criar os seus filhos. E muitas vezes nós temos este sentimento no nosso coração quando estamos atravessando um deserto. E pensamos o seguinte: bem, eu já vivi dias melhores, eu já vivi dias de menos sofrimento, eu já vivi dias de menos angústia. Mas a verdade, esta peregrinação, ela é benéfica para nós, porque ela nos traz grandes lições, porque é lá no deserto que Deus vai falar ao nosso coração, de uma maneira especial. O deserto, portanto, teve um caráter pedagógico, que era revelar o sentimento do coração daquele povo. Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto era necessário para que o povo pudesse realmente saber que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai,
estava com eles ali naquele deserto. Meus queridos, lá no Salmo 74, Asaf faz uma retrospectiva da ação de Deus e descreve com todos os detalhes as grandes maravilhas que o Senhor realizou em favor do seu povo. E em nenhum momento, você poderá conferir depois a leitura do Salmo 74, em nenhum momento Deus deixou de cumprir tudo o que prometeu. Mas foi por causa da incredulidade do povo, por causa da sua murmuração, que uma geração que tinha de 20 anos para cima não entrou na terra chamada prometida, com exceção de Josué e Calebe, que foram fiéis ao Senhor. Diz o texto de Números 14, 23, 29 e 30. Eles nunca entrarão, disse o Senhor, na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum deles que me abandonaram verá aquela terra. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês, a não ser Josué, ou melhor, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Penso que o grande aprendizado daquele povo no deserto foi realmente confiar em Deus. E Deus pôs à prova o coração daquele povo, e Deus percebeu que toda uma geração daqueles mais antigos, daqueles mais idosos, daqueles que já tinham vivido um longo tempo lá no Egito e que agora peregrinavam pelo deserto, não conseguiram confiar em Deus, apesar de todas as manifestações de Deus por eles ali naquele lugar. Sim, meus queridos, quantas vezes Deus está falando ao nosso coração no deserto, Deus está nos trazendo o refrigério, Deus está nos provando, mas está nos dando o bálsamo, o conforto e o consolo, mas nós não conseguimos enxergar a mão de Deus conduzindo, dirigindo, orientando a nossa vida. O deserto pode sim nos trazer desesperança, mas é lá que nós aprendemos a enfrentar o sol escaldante e a escassez de água. Muitas vezes Deus permite que nos aconteçam experiências dolorosas para que nós possamos aprender a confiar mais nele. Foi a partir do ano 311 da nossa era, época em que a paz conquistada pelo imperador Constantino estava sendo implantada, que um grupo de cristãos, procurando se ajustar às mudanças sociais e religiosas daquele tempo, no tempo do império, começa um movimento religioso que procurou rejeitar todos aqueles novos valores, não apenas valores mundanos de uma sociedade pagã daquele tempo, mas principalmente os valores mundanos que adentraram a igreja daquele tempo. E esse movimento ficou conhecido no século IV como monasticismo. E ele se caracterizou principalmente por uma leitura mais radical da Bíblia e uma obediência ao ensino bíblico, como uma renúncia às instituições religiosas e seculares. Os monasticistas buscaram então viver uma vida separada, diferente, uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de isolamento das coisas deste mundo. É óbvio que falar em nossa cultura de um movimento de reclusão e isolamento, como forma de protesto, por exemplo, contra o mundanismo e o secularismo, não faz nenhum sentido nos dias de hoje. Vários grupos religiosos já fizeram isso em outras épocas, e nós vimos que os resultados foram desastrosos. Pessoas que entregaram a sua vida para morrer, pessoas que cometeram suicídio em nome de uma causa,
para que o mundo pudesse ser um mundo melhor. Por outro lado, na Idade Média, os monges buscaram na clausura dos monastérios o isolamento de uma vida cotidiana como forma de se tornarem mais santificados. Nem uma coisa, nem outra. Porque a nossa vida precisa ter um ponto de equilíbrio. E devemos viver uma vida no mundo onde estamos inseridos, porque Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a nossa vida precisa impactar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa presença. Por outro lado, o grande legado deixado pelos pais do deserto é que nós podemos, através de uma vida piedosa, resgatar alguns valores que fizeram destes homens e mulheres homens com uma vida mais santificada. O deserto nos proporciona isso, um isolamento que é benéfico para o nosso coração, porque é lá que nós temos um encontro com Deus. E apesar da aridez, da sequidão, do estio, Deus está conosco ali também. Mas em segundo lugar, o deserto nos ajuda no processo de santificação. Meus irmãos, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos buscar uma vida de santificação, e o deserto nos ajuda neste processo. Ricardo Barbosa de Souza, no seu livro O Caminho do Coração, ele nos diz lá na página 126, o deserto é o lugar onde os ídolos são quebrados. A nossa tendência, a tendência do coração humano é se apegar a tudo aquilo que de certa forma nos dá um sentimento de proteção. Por exemplo, a estabilidade econômica e familiar nos dá este falso sentimento de que tudo está bem. Então, se a minha família está bem, se eu estou com um bom emprego, se eu estou com saúde, a vida está boa. Mas então, quando acontece alguma coisa diferente e que modifica esta situação, e faz então com que esse status quo nos deixe de uma maneira tal que nós passamos então a refletir que essa estabilidade, ela não é tão estável como nós pensávamos, nós passamos então a perceber de que o sofrimento pode tirar esta estabilidade aparente das nossas vidas. Basta nós sofrermos uma derrota numa dessas áreas da vida para nós admitirmos que foi embora com Deus a nossa estabilidade. Mas ao passar algum tempo lá no deserto, você vai perceber que a sua vida começa então a mudar. As coisas vão ficando diferentes. Você tem desejo de buscar mais a Deus em oração. Você tem desejo de se aproximar mais de Deus. Você tem o desejo de quebrantar mais o seu coração, porque é uma necessidade espiritual. A sua vida necessita disso. Veja, por exemplo, na oração de Davi, a sua experiência no deserto. Salmos 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha vida tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Nas palavras de Davi, nós podemos perceber a sua busca intensa de Deus neste momento de deserto na sua vida. Mas além de uma mudança que acontece no nosso comportamento em relação a uma busca incessante de Deus, o deserto também se torna um canal de comunicação entre você e Deus, que muitas vezes ficou interrompido. A experiência de Davi após o seu pecado nos relata lá no Salmo 51 e nos dá então essa dimensão. Diz ele: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi queria então reestabelecer este canal de comunicação com Deus, que havia sido rompido por causa do pecado do seu adultério. E ele se quebranta agora diante de Deus e pede a Deus então que o Senhor possa saciar a sua sede neste deserto e que ele possa outra vez privar da companhia de Deus na sua vida. Sim, queridos, se por um lado o deserto representa o sofrimento, onde o ar seco e parado cria em nós uma sensação de desamparo, é ali que nós aprendemos a depender mais de Deus. Passamos a orar quase sem perceber. Passamos a orar no meio da noite, quando acordamos, na rua, na condução. Restabelecemos uma comunhão mais íntima com o Senhor. E a água límpida encontrada no oásis do deserto nos aproxima mais de Deus e nos reanima para nós enfrentarmos muitas vezes um vale sombrio que está diante de nós. São as palavras do salmista no Salmo 23, este extraordinário salmo do bom pastor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão ou a tua vara, numa outra tradução, e o teu cajado me consolam. Consolo de Deus, o restabelecimento de uma comunhão com Deus no momento difícil da nossa jornada, uma vida de mais oração, uma vida de mais intensidade de busca ao Senhor, são benefícios que este deserto traz às nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, o deserto também nos faz florescer. Meus irmãos, pode um lugar seco e inóspito como o deserto, uma planta sobreviver viçosa? Alguns grupos de plantas se tornaram especialistas em viver nas regiões secas. Dentre elas estão os cactos, que são muito bonitos, não é? Nós encontramos aí nessas lojinhas de plantas, percebemos que eles vivem, né, naquela aridez, naquela sequidão, num pequeno vasinho, e a recomendação é que você o molhe o mínimo possível, porque ele gosta do calor e da secura. E essas plantas então da família das cactáceas, mesmo atravessando longos períodos sem chuva, conseguem permanecer verdes e viçosas. Suas formas variadas, a maioria delas tem espinhos, e algumas dessas plantas dão flores muito vistosas. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 6, ele usa a figura de um arbusto isolado no deserto para ilustrar a vida de uma pessoa cuja confiança está depositada na vida de uma outra pessoa. Ele diz então que esta pessoa que se isola no deserto será como uma tamargueira que fica curtindo o calor num lugar de sequidão, num lugar de sol causticante. Mas o profeta Isaías, no capítulo 58, no verso 11, o texto que lemos, ele nos fala de um outro conceito. Ele diz assim: e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus os compara então a um oásis, que são verdadeiros paraísos em meio ao deserto. Pastor Israel, relatando aqui a sua viagem a Israel,
recentemente, contou-nos então, em conversas particulares e também daqui do púlpito, de que as regiões desérticas são muito interessantes. Porque você, Márcia Noeli, ali estava, você ali não vê nada, mas existem comunidades que estão plantadas ali no meio daquela região desértica, no meio daquele deserto, onde as águas são canalizadas e levadas para ali para que possa haver vida. Os oásis são então verdadeiros paraísos em meio a este deserto, formado graças à proximidade de fontes nascentes. Neles a vegetação se desenvolve graças à fertilidade do solo. Geralmente os oásis se formam em regiões com depressões, nos quais o lençol de água subterrâneo, que é o lençol freático, está mais próximo da superfície. Eu tive a curiosidade de ir lá na internet ver algumas fotos, e tem alguns oásis interessantíssimos, plantados no meio do deserto, e você fica olhando como Deus pode fazer uma coisa como esta. Somente areia em toda a região, e num determinado espaço ali está um lugar com águas, palmeiras, folhas verdes, um lugar de refrigério, um lugar de descanso. Quando por razões que não compreendemos, quando, por exemplo, perdemos o emprego, ou perdemos um ente querido, ou perdemos a saúde, Deus sempre providencia para nós um oásis em meio às agruras do deserto que nós estamos enfrentando. A grande lição que nós podemos tirar para a nossa vida é que nós também podemos florescer, mesmo estando no deserto, em condições adversas. Concluindo, conta-se que um rei foi certa manhã ao seu jardim e encontrou as plantas murchando e morrendo. Perguntou ao carvalho que ficava junto ao portão o que significava aquilo. Descobriu que a árvore estava cansada de viver, porque não era alta e elegante como o pinheiro. O pinheiro, por sua vez, estava desconsolado, porque não podia produzir uvas como a videira. A videira ia desistir da vida, porque não podia ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava gastado, porque não era alto e fragrante como o lírio. E o mesmo acontecia com todo aquele jardim. Chegando-se ao amor perfeito, encontrou sua corola brilhante e erguida alegremente, como sempre. Muito bem, meu amor perfeito, alegro-me de encontrar no meio de tanto desânimo uma florzinha corajosa. Você não parece nem um pouco desanimada, disse o rei. Não estou. Eu não sou de muita importância, mas achei que se no meu lugar o Senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles. Mas sabendo que o Senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso ser. Talvez esta historinha seja o retrato de muitas pessoas nesta manhã. Pessoas que talvez estejam enfrentando um deserto e acham que não podem mais florescer. Pessoas que estão experimentando a sequidão de estio, o sol escaldante, as areias quentes e acham que nunca vão mais sair deste deserto. Pessoas que acham que nunca vão encontrar um oásis para se refrescar. Mas Deus tem para as nossas vidas um manancial cujas águas nunca faltarão, diz o profeta Isaías.
Talvez o grande aprendizado que nós podemos tirar do deserto, a partir da expectativa ou da experiência vivida pelo povo de Deus na sua peregrinação, é de que aqueles que foram fiéis ao Senhor, obedientes a Deus, e não foram muitos, porque a maioria de toda aquela geração, como disse o Senhor, pereceu ali no deserto. Mas aqueles que foram fiéis, ainda muito jovens, juntando-se a Josué e Caleb, adentraram a terra prometida pelo Senhor. Deus tem um lugar para você fora do deserto. Talvez você esteja atravessando este tempo numa expectativa de que ele nunca vai terminar. Eu dizia no início da minha fala que ele tem uma porta de entrada, mas nós às vezes, ou na maioria das vezes, não conseguimos identificar a porta da saída. Mas ela existe. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco lá no deserto, para nos fazer desfrutar de um manancial de águas que nunca faltarão. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Não sei se você está atravessando um deserto, mas eu sei que quando nós o atravessamos, eu posso dizer, por exemplo, próprio, pude tirar para a minha vida preciosas lições, para me fazer compreender que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos manda muitas vezes para o deserto, para nos aperfeiçoar, para nos curar, para nos fazer viver uma vida de mais comunhão, uma vida de mais santidade, uma vida de florescimento, uma vida que vale a pena. Se você está atravessando esse deserto, saiba que existe um refúgio seguro, um refúgio onde você pode depositar ali a sua vida e o seu coração, e confiar em Deus, e saber que esse Deus é suficiente para guardá-lo em todos os momentos da sua trajetória. Nós vamos cantar este hino que nos fala então desta segurança e desta certeza que nós podemos ter no Senhor. Será projetado ali no nosso multimídia, e o meu desejo depois é convidá-lo a um momento de reflexão na presença de Deus.
quero orar com você. Os irmãos que estão de pé, se quiserem, podem se assentar, por favor. Quero orar com você neste momento, em que talvez você esteja, quem sabe, lá no deserto, ou esteja em peregrinação no deserto, desejando chegar a um oásis, a um lugar de descanso e de refrigério para a sua vida. Alguns meses atrás, já passando de um ano, eu experimentei na vida um grande deserto, mas Deus estava comigo ali. Você esteve comigo ali orando. Nós estamos nesta manhã juntos, porque Deus esteve comigo no deserto. Quero dizer para você, meu irmão, não desanime na sua caminhada. Seja qual for o problema, a dificuldade que você estiver enfrentando, saiba que o Senhor nunca nos abandonará. Foi o que nós acabamos de cantar. No poder de Cristo, Mestre, minha vida salva, segura, sempre estará. Se você deseja orar comigo nesta hora, quero convidar você a se ajoelhar no seu lugar, ou ficar de pé, ou se quiser vir aqui à frente, e nós vamos colocar a nossa vida, os desertos que enfrentamos diante do Senhor, na certeza de que Ele nos fará florescer, e como um oásis, como um manancial de águas que nunca faltarão, nós vamos enfrentar todas as dificuldades, e seremos, e somos, e sempre seremos vencedores. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nesta manhã, quando o Senhor fala ao nosso coração de que o deserto é uma bem-aventurança para nós, porque nele nós aprendemos a melhor te buscar, a estar mais perto de ti, a consagrarmos mais as nossas vidas e a ter a certeza de que o Senhor pode nos fazer florescer, mesmo nos momentos de adversidade. Eu quero te pedir, ó Deus, pela minha vida, pela vida do meu irmão, da minha irmã, de todos quantos enfrentam na sua vida este momento difícil, seja na área familiar, na área profissional, emocional, afetiva, espiritual, para que esses mananciais de águas cristalinas que o Senhor tem separado para nós possam irrigar os nossos corações de tal maneira, Senhor, que nós possamos sentir o frescor da brisa e o bálsamo do Teu Espírito sobre nós. Abençoa aqueles que sofrem, abençoa aqueles que lutam, abençoa aqueles que estão, ó Deus, nesta hora passando por momentos difíceis, mas dá, ó Deus, a cada um de nós a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa caminhada. É a oração, ó Deus, que fazemos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós estamos então chegando ao final deste primeiro culto, apenas relembrando aos irmãos, culto normal amanhã às 19 horas, hoje à noite não teremos culto, mas amanhã às 19 horas, sob a direção do pastor Alcenir. Às 16 horas, na quarta-feira, teremos o projeto de leitura da Bíblia em voz alta, a classe de dúvidas
para esclarecer as perguntas às 18 horas, e às 19 horas nós teremos o nosso culto de estudo bíblico e oração. As atividades da semana prosseguem normalmente, e é uma alegria saber que Deus pode nos abençoar, porque nós aqui, quando chegamos à casa de Deus, sabemos que Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Que você tenha um retorno tranquilo para o seu lar, um restante de dia abençoado e um início de semana também abençoado na presença do Senhor, e podendo, faça um esforço, venha estar conosco nas atividades da igreja.